Olá, pessoal. Boa noite a todos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos ahí a empezar nuestra live número 3, ¿vale? Live número 3, donde vamos a hablar. Você fala espanhol ou você pensa que fala? Vamos começar com essa temática aí, importantíssima para o campo missionário. Bueno, voy a guardar aquí, ¿no? Esperar un ratito las personas que van a acceder a nuestro video, ¿vale? Bien, hoy la temática de nuestra clase es hablar bien el español. Se voy aquí a poner una pantalla para nosotros. Ya estamos ahí en vivo, ¿vale? Estamos en vivo. Entonces, aquí es el tema de nuestra live. Bien, estamos en vivo. Ustedes que están ahí acompañándome, ya estamos ahí en vivo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes ingresen ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestra transmisión. Y ya empezamos ahí com la live número 3. Você fala espanhol ou apenas acha que fala? E vocês aí que estão me acompanhando, digam-me. Você acha que fala espanhol? Você pensa que fala? Você fala? Ou aí dá uma enroladinha com a língua portuguesa? Esse é o tema da nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar uma questão, né, de crença sobre a aprendizagem de línguas. E é muito natural, né, que nós, por sermos falantes da língua portuguesa e termos uma proximidade, né, muito estreita aí com a língua espanhola, por serem línguas latinas, pensar que sabe falar espanhol. Então, a maioria dos brasileiros, se você for perguntar, se você for à praia, eu não preciso aprender a estudar a língua porque ela tem muita semelhança, né? Dá para fazer ali um embromation, dá para enrolar, dá para colocar um portunhol, o ito, o ciano em todas as palavras, e aí eu já acho que estou falando espanhol. Mas hoje eu vou te provar o contrário, através do nosso exemplo. No campo missionário, é muito importante, é essencial que você, missionário, entenda e fale com propriedade a língua do qual você está ministrando a palavra de Deus, ou a pregação, ou o sermão, ou a instrução na comunidade que você vai visitar, né, ou vai falar. Nelson Mandela já diz que quando a gente fala uma língua que o outro entende, ela chega à cabeça, né, ao entendimento. Porém, quando nós falamos uma língua que é a mesma língua da pessoa com a qual nós estamos nos comunicando, essa mensagem chega ao coração. Então, esse é o intuito da live, que você hoje entenda que não é apenas pensar que fala espanhol. De fato, venha estudar espanhol missional e realmente fale espanhol, espanhol de verdade. Bueno, aquí yo he puesto para ustedes algunos ejemplos de la lengua española por el mundo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden verificar aquí, ¿no? Somos más de 630 millones de hablantes de esta lengua española. ¿Quién dijo eso, Mayara? ¿Es de su cabeza esa idea? No. Instituto Cervantes, que es responsable por el desarrollo ahí del estudio de la lengua española por el mundo, principalmente en Brasil, ha divulgado, ¿no?, esta nota y pusieron entonces este dato muy importante, ¿no? La cantidad de personas está cada día más creciente. Entonces ahí tenemos ustedes, ¿no? Creo que serán las próximas personas que aumentarán estos datos, ¿vale? Objetivos entonces de esta live. Esta live tiene como objetivo comprender textos de manera general, como el texto bíblico, ¿no? Y o texto simple, ¿no? Apropiándose ahí de recursos de la lectura instrumental
Entonces vamos a reconocer las estructuras básicas de la lengua española, los heterosemánticos conocidos ahí como falsos amigos, conocer también algunas expresiones formales e informales de la lengua, además de diferenciar las semejanzas y el proceso de comunicación en el contexto general de misiones, con énfasis ahí siempre en el área de la comunicación. Entonces, escribir es bueno, comprenderlo también, pero aquí el intuito es hablar y hablar bien, ¿vale? No pensar que habla. Pero yo voy a contarles una historia muy interesante. ¿Quieren saber? Los que quieren saber ahí me escriban. Quiero saber. Vamos a ver. Quiero saber, Mayara. Entonces, los que quieren saber ahí, por favor, pongan para mí, quiero saber sobre este video. Quiero saber, ¿vale? Vamos a ver. Quiero, escriban para mí en los comentarios, quiero. Voy a contarles una historia que es, de hecho, verdadera, ¿vale? Muy importante ahí para saber, ¿no? Sobre qué está pasando en este contexto de misiones en el campo misionero. Entonces, por favor, escriban para mí. Quiero, los que están ahí acompañándome. Hashtag quiero, ¿vale? Quiero. Entonces ahí estamos acompañando. Los que están acompañando, escriben en los comentarios. Quiero, ¿vale? Quiero. Muy importante escribir. Entonces voy a esperar un ratito ahí, ¿no? Que ustedes lo hagan. Bien, lo hagan. Y escriban para mí, por favor, quiero. ¿Está bien? Quiero. Entonces, ustedes tienen ahí cómo escribir la palabra en los comentarios quiero para saber la historia que voy a contarles en este momento. Voy a contarles una historia verdadera, muy verdadera, que se pasó a un misionero que pensara que hablara la lengua y yo sé español, no necesito aprender español. Y ahí le pasó una trampa, gente. Le pasó una trampa. Trampa en español quer dizer armadilha. Entonces, Mayara, ¿cómo puedo hacer para comprender los textos bíblicos, para hacer lecturas no más profundizadas? Entonces, vamos a hacerlo por primero la lectura instrumental. ¿Qué es esto? Seleccionar palabras clave, palabras que son importantes en el texto, palabras que nos ofrecen los objetivos de aquella comunicación, ¿vale? Tanto escrita como hablada. Seleccionar las informaciones principales, entonces ya es algo que ustedes tendrán ahí que entrenar. Entonces, quiero hablar mejor español, quiero hablar bien el español, entonces ahí, ¿no? Necesitamos poner atención en algunos puntos y estos puntos son esenciales para nuestra comunicación. ¿Qué decir entonces, no? ¿Cómo eso se pasa? En el habla, por ejemplo, ustedes tienen que poner atención a las palabras clave, palabras chaves, ¿no? Palabras importantes ahí da comunicación. Entonces, si estamos, es una pregunta, es una afirmación, están hablando en un contexto de hogar, de asesoría, de apoyo, entonces, ¿cómo es esto? ¿Vale? Las expressões idiomáticas, que são expressões específicas da língua. Eu quero falar que isso é fácil. E aí, aqui, a língua portuguesa, né, nós usamos algumas expressões como, mamão com açúcar. Isso é muito fácil, mamão com açúcar, né? Uma expressão da língua portuguesa, tá em desuso, né, gente? Mas é uma expressão utilizada aí, dependendo das gerações, na língua. Então, isso quer dizer que é fácil. Eu vou fazer a tradução literal, mamão com açúcar? Não. No hagan esto, por favor. Esto no existe. Bien, no hay cómo hacer esto. No, no voy a hacer. Entonces, yo tengo una expresión en el idioma, en la lengua española, que es correspondiente, que corresponde a facilidad, por ejemplo. Entonces, el objetivo es lingüístico. Ni siempre vamos a trabajar, no siempre, perdóname, vamos a trabajar ahí con traducciones literales.
No es posible muchas veces, ¿vale? Muchas veces no es posible hacer eso. Entonces ahí queda algo preocupante, ¿no? Nos parece algo que no está bien. Entonces tenemos aquí las expressões idiomáticas, como, Nayara, você falou que mamão com açúcar é língua portuguesa. Qual seria equivalente para facilidade aí na língua espanhola? Por exemplo, na Espanha, a gente usa a expressão pan comido. Algo muito fácil. Pan comido. Esto es pan comido. Pão comido, realmente, se fosse traduzir, né? Mastigadinho. Então, esto es pan comido. Lenguaje formal e informal, que vamos ahí a ver los tipos de generaciones, bien, todo esto. Entonces ahí tenemos que poner atención en la edad, el contexto, con quién hablamos, con quién son estas personas mayores, ancianas o menores ahí, ¿no? Hablando de edad. Y los falsos amigos. ¿Qué son los falsos amigos? São as falciane, gente. Quem que é falciane? Os falsos amigos. A gente usa esse nome, né? Mas dentro da linguística, a gente vai falar de heterossemânticos, né? Que é uma classe de palavras que são escritas igualzinho à língua portuguesa, igualzinho à língua espanhola, mas elas têm significados diferentes. E por isso nós achamos, ou podemos pensar, que falamos ou conseguimos falar espanhol sem estudar. Então, essa é uma falsa verdade, né? Não é verdadeiro isso, tá bom? Y vamos a ver ahí por qué. Aquí yo he puesto, algunos alumnos me preguntaron en la live anterior que hicimos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Que si hablamos español o castellano y qué español enseño. Eso es muy importante. Aquí en el español misional yo enseño el español hispanoamericano que hablamos en las Américas, ¿bien? Todos somos americanos. Entonces ahí hablamos a los 27 países. Ah, profe, pero no es el español de España. Sí, aprendemos expresiones del español de España, sí, también, pero el foco principal estamos enfocados en el español latinoamericano, hispanoamericano, así conocido, ¿vale? Entonces tenemos el español o castellano. Si vas a Argentina, va a decirte, ¿hablas castellano? Ah, no, habla español. Es lo mismo, gente, atención, ojo. Ahora sí, si está en España, castellano, español igual en las Extremaduras, aquí como está. Y tenemos castellano porque el origen del nombre, ¿no? El Reino de Castilla. Entonces aquí el español nació el Reino de Castilla. Por este motivo se dominó castellano o castellano, depende ahí de la variante. Cuando el castellano se expandió por otros reinos, ¿no? Peninsulares, como está aquí, por otros lugares de España, y fue traído a América a través de la colonización, así como nos pasó a nuestro país, ¿no? Brasil, colonizado por los portugueses, por eso hablamos portugués, ¿no? Portugués ahí hablamos, porque fuimos colonizados por ellos, así como México habla español porque fueron colonizados por los españoles, así siguen los otros países, igual, bien, da igual. Entonces tenemos ahí varias lenguas en España, no solamente el español. Ah, aprendí español y fui a la región de Cataluña, no entendí casi nada, poca cosa, porque allá hablan catalán y es otra lengua, gente. ¿Mm? Entonces no es culpa de tu profe, no. Ahí es porque estudiaste otros dialectos también, ¿no? Entonces es muy importante comprendérselo, ¿está bien? Otra cosa importante también es reconocer las lenguas que están en la región. Por ejemplo, tú que vas a fundar una iglesia en España, fíjate en la región que vas a hacer esto, porque depende ahí. Solo el español no será necesario. Tendrás que aprender la lengua que es dominante ahí de esta región peninsular. Bien, entonces, ojo, atención. Bueno, pasamos aquí un poquito más adelante, bien, ¿qué es una lectura instrumental? Ahora nosotros vamos a poder experimentar, ¿no? Una lectura instrumental en lengua española. Voy a ponerles aquí la lectura. Voy a compartir otra pantalla con ustedes.
Y los que están acompañando ahí quieren saber la historia. Nadie escribió quiero. Yo estoy esperándoles que lo escriba quiero, porque si no, no voy a contarles la historia. Voy a dejarles curiosos sobre la historia. Bueno, vamos a ver aquí quién ha comentado quiero. A ver, déjame ver. Vamos a ver ahí. ¿Cómo están? Buenas noches, Nurcio, que está ahí. Ana también. Yo quiero, quiero saber. Bueno, entonces vamos ahí a comentar los que están viendo gente a este chat. Bien, pueden comentar ahí conmigo, ¿vale? Yo voy a contarles la historia de un misionero que tenía que tinha ganas em espanhol, gente, é vontade, tá? Então, olha aí, né? A gente já começa por aí, né? A semelhança, por que que eu devo estudar uma língua, né? Gente, é muito, toda instrução bíblica, né? Toda instrução bíblica, a palavra de Deus diz para que tudo que a gente vai fazer, né? Como a gente vai se organizar, que a gente tenha ordem, né? E decência, se prepare para isso. Ou seja, né, faça o seu melhor em todas com as condições que você tem. Hoje, você, missionário que está me escutando, você tem a oportunidade de cursar o espanhol missional. Você que está, né, dentro dessa missão, dentro dessa chamada e que tem essa chamada, eu te convido a fazer parte desse grupo do espanhol missional. Nós estudamos sobre todos esses aspectos da língua, inclusive a conexão nas comunidades culturais, o que é muito importante. Então, este misioneiro, nadie llama Ricardo aí não, não? ¿Ustedes conhecem algum Ricardo? Este misioneiro aqui, buenas noches, Ana. Muito feliz por que ustedes están aquí, ¿no? Acompañándome. Gente, el misionero Ricardo tuvo un malentendido. ¿Por qué? Ricardo no estudió español. Ricardo es de aquellas personas, un misionero que piensa así, no necesita estudiar español. Puedo un poquito de eso, un poquito de aquello, visión, en todas las palabras ahí, estoy hablando español, van a comprenderme. Y gente, Ricardo se metió las patas. Outra expressão idiomática, meter-se las patas, quer dizer meter o pé na jaca na língua portuguesa. Não deu muito certo, né? Foi um desafortunado. E aí, gente, ó, falta de sorte, né? Meter las patas em espanhol é uma expressão idiomática. Guardem isso aí, já anotem, porque o Ricardo passou por esse momento. Ele ignorou, gente, basicamente, ele ignorou a ideia de estudar a língua espanhola. Não sei se todos que estão aqui assistindo já passou alguma vez, não precisa estudar não, né? E olha só o que aconteceu com o Ricardo. Ricardo é um missioneiro firme, um missioneiro de coragem, corajudo, um missioneiro com muita mentalidade. Pero él no estaba convencido, ¿no? Llegó a la frontera para predicar la palabra de Dios, para evangelizar las personas. Llegó a la frontera convencido, se convenció que su español era suficiente para la misión. Así, no necesita estudiar, profe Mayara está hablando aquí, no voy a escuchársela, no voy a ver los videos, no voy a seguir el perfil de Insta, no voy a ver nada. Garantizo mi portuñol. ¿Quién ya pensó ahí que el portuñol pudiera ayudarte? Escriba ahí, portuñol, portuñol. Puede escribir para mí, por favor. Portuñol, portuñol ahí. Los que están acompañándonos. Portuñol. Entonces, gente, una mala cosa, ¿no? Entonces ahí este misionero, bien, al entrar en la primera aldea, vio una mujer llorando y quiso ser un apoyo empático. Entonces, ¿no? Quiso practicar ahí
algo que aprendiera en el campo misionero, el acogimiento, ¿no? Entonces ahí acoger a esta mujer que estaba llorando mucho. Y dijo, no se preocupe, hermana, entiendo que usted está apenada, dijo con mucha seguridad. La mujer lo miró confundida, pues en español eso significaba que ella sentía vergüenza. Ricardo, ignorando el malentendido, continuó su discurso frente a toda la congregación local. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, anunció con alegría y gran entusiasmo. Varios niños se emocionaron pensando que habría un gran banquete o un show de teatro, un concierto. Al notar la confusión, intentó corregir y ahí es que todos somos un vaso en manos de Dios. La gente se horrorizó, pues en este contexto entendieron que los comparaba con el sanitario, el inodoro. Desesperado por arreglarlo, señaló a un joven y dijo, él está muy embarazada. La joven, que solo estaba avergonzada, salió corriendo del templo entre sollozos y gritos. Ricardo dijo, no peguen a los otros niños, déjenles aquí. La mujer se puso todavía aún más enojada. Ricardo no entendía por qué su mensaje de esperanza causaba tanto revuelo y confusión. Solo quiero que los niños tengan una buena crianza, gritó para calmar los ánimos, tranquilizar los ánimos ahí, ¿no? Los padres se ofendieron, creyeron que criticaba la educación que daba a sus propios hijos. Un anciano de la comunidad se acercó muy despistadamente y le susurró al oído con mucha paciencia. Hijo, las palabras son puentes, pero las tuyas tienen trampas ocultas de falso amigo. Mira, gente, Ricardo comprendió que el protagonismo del estudiante exige, humildad para aprender bien. Regresó a sus libros de estudios para comprender realmente la lengua extranjera. Aprendió que la comunicación asertiva requiere precisión técnica, respeto cultural y profundo. Desde aquel día, nunca más volvió a confiar en la similitud traicionera de los idiomas. Y ahí, gente, mira esta historia, están escribiendo ahí portuñol, ¿no? Los alumnos que me acompañan en el Español Misiones ya están, ¿no? Listos, preparados, ¿no es? Gente, aquí Ricardo metió la pata, ¿no es? Este nombre es ficticio ahí, ¿verdad? Pero ustedes pueden percibir que en este caso no específico, Ricardo intentó usar lo que sabía del español, del portugués y pasó al español. Entonces vamos a estudiar algunas palabras. ¿Qué palabras que ustedes están ahí percibiendo el texto que les llamaron la atención ahí que Ricardo usó inadecuadamente? O sea, creó una palabra que existe, pero el significado es otro. ¿Cuál ustedes pusieron ahí? Ponga una de ellas que ustedes identificaron. Escribe en el chat, por favor. La duda es, Mayara, ¿eso se pasa real? No, es una situación real. Sí, gente, es una situación real. Todos los días se pasa, está mucha gente, mucha gente. Essa é uma situação real.
Ah, mi suegra está aquí también, mira. Muchas gracias. Está aquí estudiando español, mira. Ejemplo para muita gente aí. Gente, olha só que interessante, né? Aqui o Ricardo, vou falar um pouquinho em português para vocês entenderem o contexto. O Ricardo, ele é um missionário requisitado para as fronteiras. Ele trabalha com os países de fronteira, né? Com o Brasil, como o Paraguai, né? A Argentina. E o Ricardo, ele não estudou a língua espanhola. Ele foi com uma crença, acreditando na capacitação e provisão de Deus. E realmente isso acontece no campo missionário, né? Na chamada missionária. Mas a gente tem que entender que o que nos vem, né, a oportunidade que vem até a nós, cabe a nossa parte também desenvolver aquilo que é do propósito de Deus, que é o estudo da língua. Ele usou palavras que complicou a mensagem que ele queria trazer, que é a mensagem de Cristo, né, da evangelização. Então, ele não soube conduzir o ato comunicativo pela falta de conhecimento da própria língua. Não conhecimento só de palavras lexicais ou linguístico, que a gente chama, né? Mas também de cultura. Então, por exemplo, se eu vou para o Paraguai, né? Fazer evangelização, lá eu tenho 3 línguas predominantes. Eu preciso ter um entendimento disso, né? Um país fronteiriço. Então, eu tenho que aprender também né, pelo menos o mínimo, para poder essa mensagem chegar até as outras pessoas sem ruído, que é o que nós falamos aqui no espanhol missional. Porque aqui, o que aconteceu? O que vocês entenderam aqui? Houve alguma mensagem pregada, alguma mensagem que chegou ao coração das pessoas? O que aconteceu aqui nesse texto? O que vocês entenderam? Ah, vocês escreveram aqui vaso, né? E a penada, isso mesmo. Felicitações, parabéns, é isso mesmo, gente. Olha lá, a gente tem aqui, né? 3, né? Vaso, que no caso seria o vaso sanitário, né? O inodoro, ou el vaso de água, um copo, né? Então a gente tem esse entendimento no texto, né? Dessa situação. E a penada, né? Que ela está com pena, com vergonha não, né? Ela estava ali, né? Você está apenada, dijo com muita segurança. Então, ela estava chorando, agobiada, talvez, triste, não? Aburrida, poderia ser, mas não apenada. Então, vejam bem, nessa estrutura aqui que a gente tem no texto, né? Aconteceu um conflito claro e de comunicação, né? Achar que a língua portuguesa, a língua espanhola é igual à língua portuguesa. E aqueles 90% de palavras, né, de conhecimento, fizeram falta aqui para o nosso missionário Ricardo, tá? Então, o Ricardo, ele usou algumas palavras, vamos entender, né, o que ele usou aqui. Então, aqui ele poderia usar ou substituir pela palavra aburrida, que é triste, né, emborrecida. E aqui, lo miró. Mirar em espanhol tem vários significados. E um deles é olhar fixamente, tá? Olhar, né? Mirou, de olhar mesmo. Então, eu não vou falar olhada, por exemplo, né? Ou orrada, não sei, de orros, né? Vai inventar uma palavra. Então, eu vou utilizar a palavra olhar, mirar, la mirada. La mirada del chico, o olhar, não é? Né? Então, assim, eu tenho uma tradução, uma formação de palavra diferente. La mirada vem de mirar, que significa olhar, tá? Ou poner atención, ¿vale? Confundida, pois el espanhol significava que sentia vergüenza. Ricardo, ignorando aí o mal entendido, ainda assim, né? Ele achou que tinha falado algo certo. Ele continuou seu discurso em frente a todos. Hoje vamos a celebrar a Cena del Senhor. Mayara, tem algum problema em falar Santa Cena? Não, né, gente? Mas aqui, como o contexto foi imposto, todos os ninhos, e aqui a gente está falando de crianças, e provavelmente nesse contexto existe o contexto de fome, hambre, né? Então, quando a gente vai para o campo missionário, nem sempre existe a fartura que a gente está acostumado em nossa casa, né? Ou em nosso país, tá?
ou a fazer 4 refeições, 3 refeições, né? Em muitos lugares é uma só, ou às vezes a cena del Senhor vai ser um conjunto ali, né, de la merienda, né, um conglomerado de muitas pessoas aí fazendo muitas comidas, tendo muita coisa diferente, como bolo, pães, cachorro-quente, né? Perrito caliente, bromeando aqui com vocês, né? Tirando, nesse caso aí, né, emparedados, né, o cachorro-quente, o sanduíche. Então, o que, que vai ter aí, né? A gente sempre tem que também valorizar essa questão cultural, como que é a comida, a questão da comida. Então, a ceia é algo importantíssimo, que neste caso aqui criou uma esperança para as crianças de comida, comida de encher la pança, rellenar la pancha, ou seja, né, comer muito aí para saciar a fome física, né, não a questão da celebração da Santa Ceia como um ato religioso, tá bom? Ou sacrificial, né, memorial aí da ressurreição de Cristo, né? Então, vejam bem, nós temos várias colocações diferentes aqui para esse texto. Outra palavra que nos pasó aquí, ¿no? Que ustedes escribieron. Otra cosa que tenemos también, aquí dijo, ¿no? Ricardo dijo, es que todos somos um vaso. Nós temos essa expressão de dizer que você é um vaso nas mãos do oleiro. Porque a gente tem lá, né, em Jeremias, Isaías também, a gente tem essas referências que todas as pessoas são um instrumento na mão do oleiro, né? Então, a gente, na língua portuguesa, usa a questão do vaso, né? Que é o vaso de argila, né? Que se molda na mão do oleiro, né? De deixar ser moldado ou conduzido por Deus, né? E como que eu vou traduzir isso, né? Es que todos somos um vaso. E aí eu vou entender que eu posso, né? Nesse caso, as pessoas se horrorizaram, porque elas entenderam que se comparava a algo ruim, né? Não entenderam que a gente é um instrumento na mão do Senhor, né? Um floreiro de barro. Olha a diferença da pronúncia, né? Do sentido da palavra ao emprego da outra, tá? Outra palavra aqui mais que temos é embaraçada. Essa é uma palavra que ela ficou bem conhecida aí no âmbito, né, da internet, no Instagram, né, de várias pessoas que trabalham com a língua espanhola. Pero aqui está, está muito embaraçada. O que ele quer dizer, né? Que a senhora estava enojada. Ele está muito enojada. O que é enojada? Brava, nervosa, né, raivosa, se fôssemos traduzir. E embaraçada é um adjetivo feminino, né, mas só para mulheres, porque quer dizer grávida. Ah, estás embaraçada. Não é que você está em conflito ou está nervoso, né? É que está grávida. Então, la joven que só estava avergonzada salió correndo del templo, porque assim, ela se sentiu como se ela tivesse sido acusada, né? Na frente de todos, sendo que ela não estava embaraçada. Né, gente? Olha só o lío. Se tuviéramos aqui uma sirena, não é um problema aí com a língua. E aí, Ricardo dijo, não peguem a los outros niños, déjenles aqui. Pegar, outro problema. Quando a gente quer pegar, é tomar para si, agarrar, né, em espanhol. Esse pegar, ou vai ser pegar de colar, pegar em la pared, por exemplo, eu vou colar ali, né, na parede, alguma coisa, vou a pegar isto em la pared. Então, eu vou colar aqui, né, na parede, no quadro. Então, esse é, puedo pegar el papel em la pared. Então, esse pegar não é de pegar na mão. Pode ser o sentido de colar. Outro sentido importante, pegar a linha, a correção, né, do pai para o filho, que hoje a gente sabe que tem limitações, né? Então, antigamente a gente tinha mais nesse tipo de correção, né, física. Hoje nós não temos mais por conta dos direitos aí do ECA. Mas em algumas comunidades e aldeias indígenas a gente ainda
ver, né, essa prática, porque é uma prática aí dentro do ritual, né, da aldeia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com essas questões, né, da questão do ritual, da questão da construção da família, né, os tipos de vivências. E aqui pegar, nesse caso, seria a correção, né? Ele quis dizer que não era para ele... A ideia do Ricardo era, não, deixa as crianças aqui, pode deixar as crianças, não precisa, né, retirá-las. Mas ele usou o pegar, do pegar, não precisa pegar as crianças, não, pode deixar as crianças aqui. Isso para nós né, é normal, porque a gente vai, não, entendi, não é para pegar, é para deixar aqui, né? Não é para retirar, mas em espanhol pegar é uma conotação totalmente diferente e causou um prejuízo aqui grande na comunicação. Enojada já vimos, não? Outra palavra aqui é criança, que é de criação, tá, gente? É tudo que se refere à criação, criança. E aí é um falso amigo, né? Buena criança. E otro choque cultural. Los padres se ofendieron, se enojaron mucho, porque creo que criticaba la educación de los propios hijos. Entonces, una persona de afuera que viene con el intuito de hablar de la palabra de Dios y habla que están equivocados todos en la creación de los hijos. Entonces, esto es preocupante. Un anciano de la comunidad se acercó y le susurró. Entonces, un anciano percibió que había una buena intención, estaba bien intencionado, pero le faltaba conocimiento. Entonces, ahí las palabras son puentes, pero en este caso, te armou trampas. Olha, você fez a sua própria armadilha, né? Porque você não usou bem as palavras. E isso é bíblico, gente, né? Las personas que dominan las palabras, está en Proverbios, en Salmos, en Eclesiastes, habla sobre la sabiduría al hablar, al decir las cosas, ¿no? Al comunicarse. Entonces, aquí esto es muy bíblico. Entonces, estamos direccionados, ordenados, junto, bajo la palabra de Dios, con la organización y estudio de una lengua extranjera. ¿Bien? E aí, comentem para mim, o que mais les gostou aí? Então, como ele deveria falar ao invés de ceia do Senhor? La Santa Cena, la representación. Aí a gente poderia, como primeiro contato, né, dessa comunidade, Múrcia, a gente poderia usar aqui nas dúvidas que vocês me colocaram, né? A gente poderia usar nesse contexto la Santa Cena del Senhor, la representación, el acto cerimonial. Não é promover, né, algo que é explicar, na verdade, porque nesse intuito o missionário ele veio com um primeiro contato, né? Então esse é o primeiro contato do missionário, né, nessa aldeia, por exemplo, tá? Nessa comunidade. Então sempre explicar, porque o que é muito claro para nós é diferente para o outro, porque são questões culturais. Então, eu sei que é na Santa Cena, la Cena del Senhor. Eu sei, mas pode ter outro significado. E sempre tem, né? Porque a ceia, a última ceia, a última cena, a cena de Navidad. Então, a palavra ceia é algo muito representativo em outras culturas. Então, a gente tem que tomar cuidado, explicar o que nós vamos fazer, o que representa, é um ato cerimonial, é um ato memorial, o que é, né? O que significa cada elemento, e não criar expectativas que vão, como eu disse aqui, né, na live, como a expectativa de sanar el hambre, né? Quitar el hambre. Quitar a fome, retirar a fome física, né? Embora aqui, quando a gente tem um entendimento maior do campo missionário e a gente percebe, né, que os lugares dos quais nós vamos atuar têm carências como alimentação, uma das primeiras ações antes de levar a palavra é suprir as carências físicas, né, as necessidades físicas. Então, se não tem roupa, levar roupa, se precisam de produtos de higiene, levar os produtos de higiene, se precisam de mantimentos, preparar esses mantimentos, né? O ato missionário é de colaboração mesmo, antes mesmo de chegar
a palavra, né, que é o ato espiritual. Então, isso é de grande compreensão e grande valia no campo missionário. Alguma outra dúvida aqui que vocês queiram dizer-me? ¿Ninguna otra duda que ustedes quieran decirme en este momento? Bueno, entonces vamos a ver ahí qué se pasó, ¿no? Aquí con Ricardo. Entonces, el protagonista de la historia es Ricardo, que es el misionero, que está convencido que el portuñol puede ser suficiente para la misión. El escenario es de una aldea fronteriza donde cada palabra mal usada desencadena un malentendido más grande, ¿cierto? Y la lección ahí, las palabras son puentes, pero también pueden ser trampas ocultas de falso amigo. Entonces, las palabras pueden acercarnos o alejarnos. Acercarnos, aproximar o alejar. Dejarnos lejos de las personas y la idea es siempre acercarnos, ¿vale? Esa es la idea. Es interesante que cuando Jesús está predicando la palabra, ¿no?, de Dios, va ahí a predicar las narraciones cortas, ¿no?, en la Biblia, en Marcos, Mateo, en estos libros. Es interesante que siempre se acerca y siempre se sienta en una rueda, ¿no? Está en una rueda con las personas, está muy cercana a las personas y siempre en la misma altura, ¿no es? Entonces siempre en el mismo nivel, como si fuera a hablar con un niño. Entonces cuando va a hablar con un niño, siempre va a bajarte, ¿no? Entonces para estar ahí a la mirada de los ojos en el mismo nivel. Entonces Jesús ya hacía esto con la comunidad donde iba a predicar la palabra de Dios. Entonces siempre estaba ahí dentro de esta comunidad. Paulo, ¿no es? Siempre se acercaba de la cultura de los pueblos, de los gentios, para comprender y también para llegar con la palabra de Dios. Entonces, esta es una práctica bíblica de conocimiento. ¿Algo más ustedes me escribieron aquí? Creo que no me escribieron, ¿no? ¿Alguna otra duda que quieran preguntarme? Veo que por ahora es esto. Siguiendo aquí nuestro estudio, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la cuestión de estar apenada, la cena y un vaso, ¿no? Que hemos trabajado ahí sobre las confusiones lingüísticas, ¿no? Los malentendidos lingüísticos que tuvo, ¿no?, Ricardo en su primera misión. Y ahí sigue, ¿no? Las palabras similares entre los idiomas pueden ser más peligrosas que todas. Apunten eso. ¿Por qué, gente? Porque puede crear desesperanza en el mensaje. Entonces se causaba tanto revuelo, revolta, ¿no? Entonces, ao invés de traer, al revés, ¿no? De traer algo que sea para curar, lo causó lo revés, ¿no? Todo al revés. Y ahí tenemos la sabiduría del anciano, ¿no? Para estudiar, para comunicarse bien, preparando, ¿no?, las palabras, seleccionando y no confiar en la similitud. Entonces, gente, ¿cómo hacemos esto? Estudiando, no hay otro camino, ¿no es verdad? No hay otro camino. Entonces, siempre necesitamos estudiar la lengua, leer mucho la Biblia, ¿no? Ustedes que están en el campo misionero, trabajar con las diferencias. Esto es reconocer. Entonces, para ayudarles hoy en nuestra live, ¿no?, en estos 10 minutitos ahí faltantes para la finalización de nuestra live, yo voy a poner aquí otra pantalla que tiene algunas palabras ahí sobre la lectura instrumental, ¿no?, que podemos hacer. Entonces, ¿cuáles las técnicas ustedes van a usar para leer un texto
o para hablar. Primero, identifiquen los falsos amigos, las palabras que tienen similitud com a língua portuguesa. Dudem. O que é isso? Desconfiem, tá? Dudem. Será que é isto mesmo? Porque muitas das vezes não é. 90% é. Os 10% que não são aí que vão causar um problema, de acordo com o Ricardo, né? Que a gente viu aqui na nossa experiência de hoje, tá? Então, façam, o que é instrumental? Sejam objetivos com o que vocês querem dizer. Então, vou a predicar a palavra de Deus. Então, o tema é arrependimento, o arrependimento, a salvação, los frutos del Espíritu. Entonces, estudie eso como se lo dice en español. Prepare este sermón, prepare esta prédica. Es importante, ¿vale? Conocimiento previo, estudiar. Entonces, tengo duda, puede recorrer al diccionario de RAI, vocês podem pueden descargar en el teléfono, es gratuito, Dicionário de RAI, bem? É um dicionário gratuito que vocês podem fazer o download no celular. E sempre, gente, cuidar aí com as expressões idiomáticas, não façam traduções literais ao pé da letra. E esse é todo o conselho que eu dou para os missionários que estão aí no campo, tá? Em atuação. Não faça tradução ao pé da letra. Você muitas vezes pode até ser entendido por ser um país fronteiro, né, fronteiriço, mas não faça isso com o idioma. Aprenda. Meter o pé na jaca, meter as patas, né? Como a gente aprendeu uma aqui hoje já. Meter as patas, pan comido, hablar por los codos, falar pelos cotovelos, essa já é mais próxima, né? No tener pelo em la língua, falar o que vem sem pensar, né? Como o Ricardo aqui foi traduzindo tudo e tá tudo bem. Né? Sem aprofundar, né? Sem compreender aí se existe. Qual a ideia central dessa live de hoje? Quando você for preparar o sermão em língua espanhola, quando você for estudar a Bíblia, veja se naquele tema, dentro daquele estudo que você separou, que seja um versículo, que seja um capítulo, se tem palavras ali falsas amigas. Desconfie e anotem isso para o seu próprio estudo, né? Para o seu próprio bem, para você não cair aí em trampas. Aí você vai dizer que a pessoa estava enojada, mas na verdade você queria dizer mareada. Enojada é raiva, mareada é enjoada. Olha aí a diferença no espanhol, né? Nós temos narrações bíblicas que usam essas palavras, né? Então, os falsos amigos, eles permeiam a Bíblia, né? Eles estão ali no texto, porque o texto bíblico é um tipo de texto, né? Da língua espanhola. Então, se vocês forem usar a versão Reina Valera, que é a versão mais fiel, tá, gente? Original de 1960, vocês vão ver que tem realmente ali esses termos, tá? Bueno, então, aqui, quais são as expressões do idioma, né? Vamos al grano, vamos ao assunto, né? A gente pode... Opa, perdona-me. Vamos ao assunto, vamos al grano, ao ponto, né? A discussão que precisamos fazer. Pois não. Eu coloquei esse pois não aqui, porque é uma das... Oh, por Deus. Pois não é negativo. Pois não. Não. Existe a palavra pois em espanhol e existe a palavra não, no em espanhol. Pois não. Não traduzam isso ao pé da letra. A gente acabou de falar aqui. É uma expressão do idioma. Se eu vou até algum lugar, ou se você está no campo missionário, alguém, missionário, perdona-me. Pois não. Não faça isso, porque a pessoa não vai mais te procurar. O pois não é o sim da língua portuguesa. Só da língua portuguesa. Nenhuma outra mais. O não é não, gente. Na língua portuguesa, a gente tem um atendimento à solicitação ao cliente, pois não, com sim, né? É confuso isso, Mary? Pois é a nossa língua. Não é tão fácil assim também. É a língua portuguesa, tá? Então, no é negativa na língua espanhola. Não tem abertura para um sim, ok? Proponer uma cita, quando você quer fazer uma reunião, né? Cita, a gente usa aí na região da Espanha, tá? Peninsular, espanhol peninsular. Proponemos uma cita.
Proponemos uma reunião. Eu posso dizer, Mayara, reunião? Sim, pode dizer. Reunião, proponer uma cita, proponer um encontro. Só cuidado, gente, com a palavra encontro, porque ela é usada em diferentes contextos, né? Então, muito cuidado. Se entrecorta la llamada. Se estás hablando aqui comigo e estamos em linha, online, se entrecorta la llamada. A chamada caiu, né? Então, la llamada cayó, nada disso, isso é tradução literal. Como eu sei que vocês, né, estão em vários lugares do Brasil e do mundo, então a gente tem a internet que nos facilita essa comunicação, se entrecortou la llamada, caiu a ligação. Ou se entrecortou o vídeo, caiu, né, a conexão, tá? É uma forma de dizer aí própria da língua. Bueno, aqui hemos visto, este es otro texto que voy a trabajar. E ojo, atenção. Essa também é uma expressão, tá? Da língua espanhola. Ojo. Então, agora eu preciso que vocês prestem bastante. Estudiemos espanhol para não meter la pata. Excelente, muy bien, excelente, me gustó bastante. Corazones ahí para ustedes, ¿no? Estudiemos español para no meter las patas. Exacto, esa es la idea, ¿verdad? E aí, temos aqui ojo, que também, mas é ojo, não é de olho, né? Uma parte ali, né, do corpo. Sim, ojo e ojos, não? Los dos ojos. Mas, pero todavía, como les dice, no confíen en las traducciones literales, en la similitud de las lenguas, no confíen, duden siempre, 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 siempre. Ojo, 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 atención. Fíjate, lo mismo que decir fíjate, ó, presta atenção. Fixa agora aqui, né? Fixa seus olhos aqui, que agora eu vou falar com você. Ojo. Essa é uma atividade bem interessante aí para vocês, só que eu coloquei umas imagens para facilitar, para interagir aqui na nossa live. Então, vamos ver. A primeira imagem contém um heterossemântico, tá, gente? Bueno, la primera, este cachorro es muy gordo. Escriban ahí para mí, por favor, los que están acompañándome todavía, que siguen ahí, escriben en los comentarios cuál es la palabra falsa ahí que tenemos en esta imagen ahí. El heterosemántico, ¿no? Escriban, por favor, qué ustedes identificaron. Ahí tenemos la imagen. Este cachorro es muy gordo. ¿Qué cachorro estamos hablando ahí? ¿Qué es esto, gente? Cachorro. Mira, en este contexto aquí, hasta que escribo en los comentarios, vamos a ver si acertaron o no, ¿no? Cachorro en español significa cachorro de gato o cachorro de perro. E aí dá uma pista para vocês. Cachorro. Alguém aí descobriu o significado da palavra? Podem usar o dicionário se vocês quiserem. Bueno, cachorro aí, filhote, né, gente? Para uma das traduções de uso aí da língua portuguesa. Ahora, el ejemplo que estaba en nuestro texto, pero en otro contexto, ¿vale? El vaso está lleno de jugo de naranja. ¿Qué vaso es este? ¿Es el vaso que está en el baño o es el vaso que está en la cocina? ¿Qué vaso será este, gente? ¿Qué vaso será este? ¿Qué vaso será este ahí? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué vaso es este? Vaso. Vaso. Mas a gente também tem vaso, né, Mayara, na língua espanhola, na língua portuguesa. Pero este vaso é este aqui.
Déjame mostrárselo. Mira, gente, ¿qué es esto? Um vaso lleno de jugo de naranja. Um copo cheio de suco de laranja. Pois bem, bem diferente do entendimento aí lá do nosso texto do missionário Ricardo, né? Bem diferente. Vamos a los próximos aí, não? Los cubiertos estaban en la mesa. Mira los cubiertos, la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Entonces ahí tenemos los cubiertos, talleres. Los abogados trabajan en una oficina. Abogados ahí, ¿no? Están trabajando en una oficina. Oficina en español, escritorio. Entonces yo estoy en mi oficina, no meu escritorio. El mecánico trabaja en el taller. E aí, oficina mecânica, gente, ou qualquer oficina, taller de arte, taller linguístico, taller de cocina, tudo que é oficina em português é taller em espanhol. Muito diferente, hein? Ojo, ojo, ojo aí, atenção. Um pouquinho mais de vocabulário aí. Los papeles estão sobre el escritorio. Aquí está el escritorio, está invisible, ahora está ahí, apareció. Este es el escritorio, el papel estava sobre el escritorio, bien? Sobre a escrivaninha, né? Hoje a gente tem as mesas aí de escritório, escrivaninha, ¿vale? Y el hombre está al suelo. Como jamón, pan y queso. Muy cuidado aí com a pronunciação de la J, jamón, ¿vale? E aí temos o presunto da língua portuguesa. E a gente tem a palavra presunto também, viu, gente? A gente também tem a palavra presunto na língua espanhola. Presunto que va a llover. Presunto que lloverá. Então, eu pressuponho, né, que vai chover. Ou quero um pressuposto, um orçamento. Então, a gente presunto que vai chover. Eu não estou pressentindo, né? Eu suponho, suponer aí no caso, que vai chover. E el hombre pelado estaba sentado. Antes que me juzguen ahí, ¿no? El hombre pelado, mira, careca, que carece de pelos. Entonces el hombre pelado estaba sentado y aquí hicieron hasta un dibujo, ¿no? En la cabeza de este hombre, ¿vale? Bueno, el pastel es de chocolate. Mira, qué rico este pastel, muy exquisito. Exquisito quiere decir que es sabroso. Este pastel es muy exquisito, sabroso. Bien, estas son algunas palabras contextuales para que entiendas que es necesario estudiar la lengua española. Entonces, de hecho, hable bien el español y no quédate aí pensando que hablas, bien, que é muito diferente. Como vocês perceberam, gente, nós chegamos ao final da nossa live e eu espero que vocês tenham aproveitado muito e que tenham anotado todo esse conhecimento. Para você que ainda não faz parte do espanhol missional, venha fazer parte do espanhol missional, que é necessário aí e técnico também para o campo missionário, para que você possa fazer conexão e cumprir o chamado e o propósito de Deus para a sua vida com excelência. Les espero el próximo jueves con mucho más español. Hasta luego.